Olá, gente. Este pequeno vídeo será para falar de divisão envolvendo frações, potência, raiz e porcentagem, tá? Vou ser bem breve, porque eu sei que isso é um assunto que já foi visto, a gente está apenas relembrando. Na divisão envolvendo frações, o processo é bem prático. Basta que você transforme a operação de dividir em uma multiplicação. Toda divisão é uma multiplicação, só que é uma multiplicação pelo número inverso. E aí que a gente precisa lembrar o que é inverso, né? Então, o que é o inverso de um número? É a gente inverter as posições desse número, certo? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, quando a gente fizer 1/2 dividido por 3, essa divisão significa fazer o quê? Você vai manter a primeira fração, trocar o sinal da divisão pelo da multiplicação e inverter a segunda fração. Como é que ficaria isso, então, né? Aqui ele traz uma representação ilustrativa, mas o cálculo seria você fazer 1/2, né? Deixa eu ver se eu consigo transcrever isso aqui. 1/2. E ao invés de ser uma divisão, vai se tornar uma multiplicação, certo? 1/2 vezes a fração 1/3. Por que vezes a fração 1/3? Que a gente mantém a primeira fração, né, e multiplica pelo inverso. Então, quem é o inverso de 3? 1/3. Na multiplicação de frações, basta a gente multiplicar numerador, numerador, denominador, denominador. Por isso, o resultado fica 1/6, ok? Veja um outro exemplo. Se a gente vai fazer 1 dividido por 1/2, basta que eu mantenha a primeira fração, que no caso aqui é um número inteiro, 1, troque a divisão pelo sinal da multiplicação, considere isso como o sinal da multiplicação, ok? E a gente inverte a segunda fração. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, ok? E aí, vai ficar 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, o resultado próprio, 2. Ok? Então, em toda divisão de frações, acabou ficando embolado ali, né? Toda divisão de frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ok? Isso sempre vai acontecer na divisão. Quando a gente fala agora de potência com fração na base... Tá? Eita, me embolei. Potência com fração na base. O que acontece aqui? A gente precisa fazer, né, a potência do numerador e a potência do denominador. Como assim? 2/3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, e 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. Então, fica a mesma coisa que 8/27. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3. Claro? Então, o mesmo vai acontecer aqui com 6/5 ao quadrado, né? 6 vezes 6, 5 vezes 5, porque é o quadrado, né? 2 vezes, e assim sucessivamente. Se for a raiz quadrada de uma fração, o processo também é bem básico. Se é a raiz de uma fração, você vai fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, raiz de 9, raiz de 16, logo você encontra o resultado da raiz quadrada de uma fração. Raiz de 1/4 é a raiz de 1 sobre a raiz de 4, que seria, então, o resultado 1/2, ok? E a porcentagem como fração. Como assim para a porcentagem como fração? Entendam, toda porcentagem indica uma fração. Quando eu falo da porcentagem 5%, o que é que 5% significa? 5% é a mesma coisa que a fração 5 centésimos, ou seja, 5 sobre 100, tá? Desculpem a demora aqui na habilidade para escrever com o mouse, que ainda é trabalhoso. Então, 5% indica a porcentagem 5 centésimos, a fração 5 centésimos, né? A porcentagem 5%. Então, quando você vai fazer o cálculo, né, de uma porcentagem, você pode identificar essa porcentagem como uma fração. Era isso que eu queria apresentar nesse slide, certo? Então, se você vai fazer 45% de 60, você pode identificar que 45 é a mesma coisa que 45 centésimos, porque é uma porcentagem, toda porcentagem pode ser identificada como uma fração. E essa fração, 45 centésimos, ela foi simplificada, chegando à fração 9/20. Então, vai ser a mesma coisa que fazer 45% de 60 é fazer 9/20 de 60. Ok? Espero que tenha ficado tudo claro. Um beijo.